Muito boa noite. Quero dizer que fiquei muito honrado com o convite que foi formulado pela coordenação do curso de Geografia, pela coordenação deste evento, a partir da proposição de trazer para esta conferência de abertura o tema Amazônia e o cenário político brasileiro, acompanhado do subtítulo Natureza, Sociedade e Educação. São muitos aspectos envolvidos, os quais requerem atenção e profundidade. Por se tratar de uma conferência com tempo limitado para a exposição, destinada a um público diversificado, desde os professores aos estudantes, a colegas que estão no outro da educação básica, e o público ainda mais extenso, uma vez que estamos transmitindo pelo nosso canal do STBR este evento. E, portanto, vai ficar disponível para ser visto, revisto em outros momentos. Eu vou tentar abordar esse tema tão amplo da forma mais simples que for possível, coloquial, né? Já tem um colóquio. Porém, sei que não posso descuidar da necessária fundamentação e, concomitantemente, levantar questionamentos que possam alimentar debates no decorrer deste 7º colóquio de Geografia do Oeste do Pará. Não está aqui no script, mas eu vou já abrir uma janela, uma vez que não vi nenhuma menção, mas o mundo vive não só uma, mas vários episódios sangrentos de guerras que têm, entre outras causas, questões territoriais. É muito mais complexo, mas as questões do território estão presentes. E na insanidade de governantes, quem sofre mais são as pessoas que basicamente não têm a vida, como se costuma simplificar. Neste momento, milhares de pessoas, crianças, ancianos, né, pessoas que estavam em hospitais, né, vindo da situação, enfim, atrocidade de todos os lados. Eu vejo que, nesse momento, ficou até ofuscada a outra guerra que vivia sendo bastante propalada. Sempre assim, um acontecimento desse vem e termina ofuscando outros, mas nenhum deles se resolve. Mas vou fechar o parênteses e não poderia deixar de fazer esse registro, e ao mesmo tempo acredito que possa estar falando aqui que muitos também têm esse sentimento de repúdio a estas atrocidades. Tanto do grupo que é dito pela imprensa como extremista, mas que poderíamos chamar também um grupo que reage às situações que historicamente aquele povo passa, que é o povo palestino, e de outro lado, um grupo também extremista que ocupa o Estado de Israel, ocupa o poder do Estado de Israel, e que causa essa situação que o grupo inteiro acompanha perplexo. Hoje era para ter sido aprovada uma ação por parte da Organização das Nações Unidas, sob a presidência, neste momento, do Brasil, e por conta do voto contrário dos Estados Unidos, a proposição foi rejeitada.
como naquele conselho, qualquer um dos países tem poder de veto. Então, a proposta que, entre outras coisas, estabelecia a existência de uma rota para a manutenção de alimentos, de medicamentos, das condições mínimas para a vida das pessoas lá na faixa de Gaza. Por conta disso, essa moção, essa resolução não foi aprovada e tudo indica que possa continuar e ainda se expandir as mortes de outros lados. Mas vamos então ao nosso tema central. A Amazônia. Esta nossa região, tão decantada há tempos, e que vive diante da forte pressão global pela disponibilidade de insumos estratégicos para a manutenção do padrão de desenvolvimento e crescimento econômico. Assim sendo, tem indiscutível importância na geopolítica mundial, exigindo iniciativas políticas por parte dos governos para garantir a soberania na conservação e na utilização de recursos naturais. E, ao mesmo tempo, essa região desafia estudiosos, pesquisadores, a pensar alternativas para a melhoria das condições de vida de sua população. Desde que eu recebi o convite para realizar esta conferência, há cerca de um mês, o Sr. Ibérias formulei o convite inicialmente, desde então tenho me preparado com leituras e escutas, procurando me acercar dos grandes problemas e das principais questões que estão postas, como e por quem são apresentadas, e quais as eventuais alternativas de solução. Estas, entre outras, constituem condições preliminares para entender a conjuntura e vislumbrar cenários que se apresentam. Entre as leituras preparatórias, retomei A Utopia, livro publicado em 1516, no qual Thomas More nos conta pela boca de Rafael Ritodô, homem de idade consideravelmente avançada e que aparentava ser o capitão do navio, nos conta da vida harmônica em uma ilha bem estruturada, de fartos meios de subsistência e onde os habitantes viviam a plenitude da felicidade. Abre aspas. Se tivesseis estado comigo no país da utopia, se tivesseis visto seus costumes e suas instituições como eu, que lá passei mais de 5 anos, e que jamais teria consentido em sair, o que só fiz para revelar sua existência ao mundo, enfim, se tivesseis visto esse lugar, reconheceríeis, sem hesitação, que não pode haver outro povo tão bem governado, diz o personagem. Páginas e mais páginas são dedicadas a descrever minuciosamente o lugar em tudo oposto à Inglaterra renascentista. A narrativa de Ritodô é pontuada de maravilhas, como a vida cotidiana, a organização do trabalho, o sistema de governo, justiça, etc. O pretexto capitão era palavroso nas minudicências. Deixou de lado apenas o detalhe. Não fez referências à localização de utopia. Qual a rota para se chegar até lá? Que mapas utilizar? Ou que direção seguir? Do grego, lugar nenhum. Utopia tornou-se sinônimo de mundo perfeito, de realização dos sonhos, de parcela crescente dos que demandaram uma vida melhor ao longo dos séculos seguintes. Utopia consolidou-se como um conceito político e também ilusório.
apontam uma meta, mas não se revelam os passos a serem percorridos para atingi-la. Uma estratégia sem tática, um mundo dos sonhos e do devaneio, sem bússola que sirva de guia. Não vou me aprofundar sobre utopia, mas reconheço que tratar de cenários políticos possa ser utópico e, ao final, me torne, como Rafael Dodô, que prometia o céu na terra, mas não apontava sua materialização. Para tentar escapar desta possibilidade, fui buscar amparo em leituras mais recentes. O horror político e o horror econômico. Tão instigantes e provocativos quanto outros dois livros simbólicos do debate bem fundamentado. Me refiro a dois grandes pensadores. Proudhon, filósofo francês, que escreveu A Filosofia da Miséria em 1846, onde expressa seu pensamento econômico e crítico ao modo de produção capitalista, e o alemão Karl Marx, um ano depois de 1847, trouxe a público uma obra na qual aprofunda a crítica e demonstra os equívocos e as limitações do materialismo expressas por Proudhon, na obra que escreveu, ironicamente, utilizando os mesmos termos, apenas invertendo de a filosofia da miséria para a miséria da filosofia. E quanto ao cenário político brasileiro, devemos nos perguntar: de onde saímos, onde estamos e para onde desejamos ir? Considero que saímos, ou seja, vivemos recentemente, bom, não sei se saímos, mas vivemos recentemente o horror em sua forma mais explícita e combinada. Não apenas o horror econômico, e não somente também o horror político, mas também o horror sanitário, o horror negacionista, enfim, todos os horrores de forma combinada, levando-nos ao oposto da utopia, que é a distopia, lugar ou estado imaginário caótico. Agora estamos novamente a vislumbrar, talvez, uma utopia, sendo possível, então, pensarmos em cenários mais favoráveis. Mesmo que sejam cenários similares à utopia. Mas aqui eu trago a metáfora do horizonte, sintetizada pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano, que nos lembra que utopia, horizonte, é algo que se distancia à medida que nos aproximamos. Penso que seja válido também para o cenário por nós desejado. Mas mesmo que assim seja, não nos esqueçamos que, ao seguir em direção à utopia, ao horizonte, mesmo que não conseguimos alcançar, já estaremos nos distanciando do ponto de origem, avançando, obtendo ganhos na caminhada. Eu espero que assim seja no que diz respeito à natureza, à sociedade e à educação. O evento desta natureza sei que é pensado com muita antecedência. Por ser assim, talvez os idealizadores, organizadores, não tenham previsto que estaríamos hoje em meio a uma das maiores estiagens já registradas na Amazônia.
com a redução drástica do nível das águas de nossos rios e as incontáveis consequências que advêm desta situação que afeta o presente e se expande rumo ao futuro. Sabemos que as estiagens, assim como as cheias, são fenômenos naturais. Todavia, as pesquisas de monitoramento apontam que a ação humana está acelerando e ampliando o impacto destrutivo, afetando os espaços e todas as atividades que se desenvolvem na sociedade. A velocidade e a redução do tempo dessas ocorrências, as estiagens e as enchentes, ultrapassam até as mais severas e negativas projeções. Situações concretas que nos provocam a pensarmos as relações natureza e sociedade e as ações necessárias tanto para a mitigação dos efeitos quanto para evitar a intensificação dos fenômenos naturais. O 7º colóquio de Geografia do Oeste do Pará deu destaque para a Amazônia. Convém nos perguntarmos que espaço é este? Como se constituiu? Quais as forças políticas que estão a lhe direcionar as ações? Embora usemos a palavra Amazônia no singular, cada vez mais nos damos conta das suas multiplicidades que se expressam no ambiente físico, com variações do bioma, na composição populacional, considerando tanto os povos originários quanto os que vieram para a região, dos mais variados povos do Brasil e do mundo, cuja junção foi configurando o espaço humano com as diversidades e as singularidades. Estamos diante de uma vasta região geográfica que abrange 9 países e quase metade do território brasileiro. Para o mundo, esta região é apresentada de maneira uniforme, imensa floresta, muitos rios, povos indígenas, ainda o exotismo. Internamente, a ideia de almoxarifado, de fontes de recursos naturais à espera de serem explorados indiscriminadamente, sem regras, sem leis, com vistas à obtenção de ganhos rápidos e estratosféricos, como o gigantismo da própria Amazônia. E para nós, o que é a Amazônia? Eu aqui trouxe alguns mapas, estou passando muito rapidamente, mas eu não gosto muito desse aí, quando nas atividades no nosso campo mais da história da educação, eu procuro lembrar que lá nos começos, no nosso processo de colonização, nós tínhamos aí o estado do Brasil, que aparece em linha azul, e essa outra grande porção que é o estado do Grão-Pará e do Maranhão, e houve troca de nomes, né, em função das disputas políticas entre o Pará e o Maranhão, mas enfim, algumas pessoas quando dizem isso aqui não é Brasil, no fundo elas têm alguma talvez sem saber ou saber, entender que faz sentido das nossas relações iniciais com Portugal, e essa porção aí constitui o que hoje é a nossa Amazônia. Assim como também temos a Panamazônia e a Amazônia Legal, algumas das denominações. Em muitos dos momentos aqui eu vou me referir à Amazônia Legal, porque a gente encontra mais dados consolidados do que da Amazônia sem ser esta que foi criada pela lei ainda dos idos dos anos 70. Esta nossa região, então, conforme possa ser vista, tanto do ponto de vista histórico, da sua historicidade e também da sua territorialidade, ela gera em cada um de nós diferentes percepções. Mas é claro que nós não podemos ficar nestas percepções individuais,
Nós temos que aprofundar o conhecimento para uma compreensão da Amazônia. E aqui eu trago alguns elementos em função da demanda do tema. Eu preparei a conferência em 3 partes. A primeira, já estou desenvolvendo, se destina a apresentar em linhas gerais alguns conceitos, reflexões em torno das palavras que compõem o tema. Na segunda parte, vou entender um pouco mais do problema que nos afeta neste momento e o que ele tem a nos dizer sobre as relações com a ciência e a geografia. E na terceira parte, vou tratar dos cenários que estão postos para a Amazônia. Eu parto do entendimento de que a sociedade deve ser fundamentalmente a preocupação de todo e qualquer ramo do saber humano. E como dependemos da natureza para a nossa sobrevivência, sociedade e natureza compõem uma relação indissociável e problemática. Enquanto os outros seres vivos extraem da natureza o necessário para atender às suas exigências metabólicas, os humanos, além disso, retiram excedentes, cada vez mais em maior quantidade, gerando problemas crescentes, uma vez que se trata de bens esgotáveis. A relação com a natureza requer a mobilização de saberes e conhecimentos na busca do enfrentamento dos problemas oriundos desta própria relação. E esse enfrentamento se dá pela ação política. E tudo isso tem profundas relações com o que entendemos por educação, tanto em sentido amplo, quanto no aspecto escolar, que diz respeito aos processos formativos que realizamos, tanto aqui na universidade, quanto nas instituições de educação básica, nas quais alguns aqui exercem a docência ou vão exercer futuramente. O compromisso de educar requer o estabelecimento de diálogos cooperativos entre as diversas ciências e os saberes que constituem a herança que recebemos de nossa ancestralidade. O avanço do conhecimento se dá por superação, o que implica a exigência de conhecer com profundidade o existente, o anterior, no geral e não apenas em aspectos isolados. Cada ciência tem seu objeto, todavia, não deixa de estar imersa em uma totalidade, na qual os objetos de estudo das demais ciências se encontram, que corresponde ao espaço onde habitamos e que se encontra em permanente mudança. A cada evolução técnica corresponde uma nova forma de organizar o espaço. Sucessivas mudanças transcorreram até chegarmos à atual forma, e nossa espécie continua a produzir mudanças, alterando os espaços e as formas de relações sociais, incluindo a educação, a geografia e as demais ciências. Tudo isso requer atualização permanente, tanto na produção quanto na difusão do conhecimento. Tanto a geografia quanto outras ciências sofrem as influências das questões gerais que afetam a sociedade e, por vezes, passam por profundas alterações que chamamos de mudanças de paradigmas. Em alguns casos, constituem verdadeiras rupturas com alterações profundas e duradouras. Outras vezes, são mudanças superficiais vinculadas a interesses imediatistas. Mas todas as ciências registram esses movimentos. Embates epistemológicos, disputas de concepções sobre o processo de produção do conhecimento e sobre as suas finalidades, tendo em vista a polarização que marca a sociedade na qual as ciências modernas se constituíram e que se assenta na propriedade privada dos meios de produção. Como o conhecimento constitui fator de produção, neste modelo de sociedade, ele não é produzido e distribuído de maneira desinteressada. E isso gera intermináveis debates sobre, por exemplo, a quem
a quem e a quem se destinam as ciências e para que elas buscam respostas. São debates permeados por disputas políticas em torno de projetos societários antagônicos. Em determinados contextos, podem ocorrer avanços e, em outros, retrocessos, quanto aos objetos de estudo e aos objetivos das diversas ciências. No caso da geografia, aqui eu utilizo o Milton Santos, ainda bem que o colega que está aqui ao meu lado compartilha também desse geógrafo, né, sem desprezo dos demais, já foram aqui mencionados, dois, e há muitos outros relevantes, mas o Milton Santos, a meu ver, sou aqui um estudioso tangencial da geografia, né, falando para geógrafos, e arrisco trazer então o Milton Santos, que a meu ver se empenhou em recuperar o objeto de estudo desta ciência que na sua análise havia se dispersado. Nas palavras do próprio Milton Santos, destemporalizando o espaço e desumanizando, a geografia deu as costas a seu objeto e terminou sendo uma viúva do espaço. Segundo ele, se perdeu tempo e talento com questões imediatas e específicas, gerando uma multiplicidade de geografias e, ao mesmo tempo, nenhuma geografia, se entendermos tendo por objeto o espaço humano. Isso me faz lembrar muito da minha área, a educação. Há pouco tempo atrás, ainda continua, mas há pouco tempo atrás, era tanta pedagogia, tanta coisa, pedagogia do afeto, pedagogia disso e daquilo, que, similar aqui ao que o Milton Santos diz, tantas pedagogias e nenhuma pedagogia, tantas geografias e nenhuma geografia. Bom, não pretendo aqui ensinar sobre algo que é ou deveria ser de domínio de todos os que se dedicam a estudar este campo de conhecimento. Por isso, trouxe o Milton Santos e, a meu ver, faz com maestria o debate do esvaziamento do conteúdo e a denúncia de que a geografia, eu diria as demais ciências, tenham se colocado ao serviço, aspas, ao serviço das coisas e não mais do homem. Muito mais ligado ao mundo dos negócios do que ao interesse social. Por isso, se faz necessário, a meu ver, recuperar a reflexão crítica no âmbito das ciências. Mas, como diz o adágio popular, não dá para tapar o sol com a peneira. Nem mesmo a lua consegue, né? Como se constatou recentemente no meio solar. Uma brincadeira aqui no meio de termos mais sisudos. Tapar o sol com a peneira que trouxe referir a questão que pode ser posta nos seguintes termos. São os interesses do grande capital que, afinal, definem os grupos de atividades localizadas num dado ponto do espaço. Portanto, sob uma análise crítica, o espaço humano não é indiferente às desigualdades de poder em uma sociedade de classes. É evidente que essa compreensão não é suficiente para explicar todas as questões complexas que estão presentes nas relações sociais. Todavia, é um ponto de partida para a compreensão da conjuntura e a elaboração de cenários sobre o que pode vir a ocorrer no espaço e no tempo, sem dicotomizar este exercício analítico em termos de geografia e história, como novamente nos lembra o Milton Santos, que o espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções e formas que se apresentam como testemunhas de uma história escrita por processos do passado e do presente. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças, cuja aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares. E nem tampouco
em todos os tempos. Pensar em cenários é fazer um exercício de projeção de futuro sobre o espaço humano. Aqui cabe novamente questionar: com quais lentes vamos lançar nosso olhar em direção ao futuro almejado? Com quais forças podemos contar para viabilizar o que seja para nós o melhor cenário? Na elaboração de cenários, bastam os saberes herdados dos nossos ancestrais? Claro que não devemos desprezá-los, mas eu acredito que precisamos também nos apropriar, mesmo que criticamente, dos conhecimentos produzidos pela ciência. Todas as ciências. Nunca é demais lembrar que as ciências modernas nasceram no bojo das revoluções burguesas, com o advento da industrialização e o triunfo do liberalismo. No nascedouro, a geografia foi ideologizada para atender necessidades de expansão do sistema, preconizando o colonialismo. Gradativamente, por força das contradições, esta ciência abrigou significativos debates e produziu célebres estudiosos, pesquisadores empenhados nas lutas por um mundo no qual os espaços sejam organizados de maneira a propiciar ao ser humano uma condição digna de existência, com mais justiça, igualdade e felicidade, evitando esforços para restabelecer as relações entre o ser humano e a natureza, com o advento de uma nova sociedade sem classes. Para essa corrente de pensadores, somente assim será possível frear o ímpeto destrutivo gerado pela necessidade permanente e crescente de produção e consumo, com investidas cada vez mais destrutivas sobre a natureza, pondo em risco a sobrevivência de nossa espécie e de todos os seres vivos. Como vivemos em sociedade, repassamos as experiências e os conhecimentos para as novas gerações. Criamos a história, a cultura, porque não há história sem seres humanos e sem a natureza. E não há sociedade sem que haja aprendizados, sem que haja educação. Por outro lado, não podemos esquecer que estamos em uma sociedade dividida em classes, antagônicas e desiguais, e, por conseguinte, o conhecimento, a educação, também são desigualmente produzidos e distribuídos. E é neste quadro que se desenvolvem os cenários políticos. A escolha que fiz por abordar o tema Amazônia, cenário político, natureza, sociedade e educação, leva em conta a explicitação dos termos. Não exatamente na mesma ordem, e tampouco exaustivamente, porém mínimo para que compreendamos as suas conexões. E para que, como estudiosos da geografia e envolvidos no trabalho educativo, possam melhor se apropriar de cada um deles e de todos para o trabalho formativo, visando a superação dos problemas sociais com os quais nos defrontamos, e vislumbrando outros cenários. Bom, eu normalmente uso mais o termo conjuntura do que cenário. Todavia, reconheço que são similares. E considerando o tema central do evento, estou utilizando ambos, sem restrições. Conjuntura é a correlação de forças entre as diferentes forças sociais, econômicas e políticas em determinado momento. Analisar a conjuntura é procurar entender quais são as propostas, quais são os projetos das forças políticas e como estas estão se comportando. Ou seja, quem tem mais força, quem tem mais possibilidade de vencer. Percebam que o pressuposto de uma análise de conjuntura política é o de que cada grupo social, econômico, religioso, político, etc., cada grupo está disputando espaço para que seus objetivos sejam alcançados. Por isso é necessário identificar diferentes grupos e quais estão mais próximos entre si, conseguindo reunir mais forças
na direção da conquista de seus interesses. Indo para a palavra, também compreendida como conceito, cenário, ela comumente está mais associada ao espaço real ou virtual onde a história se passa. Muito utilizada nas expressões artísticas, por exemplo, no cinema, no teatro, correspondendo ao conjunto de elementos visuais, tais como móveis, objetos, adereços e efeitos de luz, que compõem o espaço onde se apresenta um espetáculo. Cenário é o lugar em que decorre a ação. No nosso caso, estudiosos da sociedade, nos interessa sobremaneira os espaços nos quais há a presença humana e sobre os quais agimos. Então é aceitável o uso dos cenários, como muitos falam também dos atores, para se referir aos grupos sociais que estão nas disputas dos seus interesses. Importante destacar também que, usando a palavra conjuntura ou cenário em relação à Amazônia, há sempre muito risco por se tratar de algo complexo, resultante de múltiplas determinações. Por exemplo, o risco da unilateralidade, que ocorre quando não percebemos as contradições, as mediações que se estabelecem entre os múltiplos fatores que compõem a realidade concreta, e o risco da superficialidade, que advém de nos fixarmos no que seja mais visível, ou que seja do nosso domínio, mesmo que não esteja bem compreendido pelo conjunto da população. Tanto em um como em outro desvio, está presente o subjetivismo de nossa escolha. Então, falamos também disso. Vamos exercitar um pouco sobre as reflexões até então apresentadas, mesmo não sendo debates, no cara, colega. Então, seriam algumas perguntinhas para que vocês mentalmente debatam comigo. Quais as forças políticas que se movem no espaço brasileiro e amazônico? Alguma das forças é hegemônica, ou seja, tem domínio sobre as demais, ou sobre a maioria das demais forças e sobre a população? Quais os projetos de sociedade que as diferentes forças políticas apresentam, defendem, e como que essas forças se articulam para concretizá-los? Alguns dos projetos correspondem às mudanças que almejamos, às mudanças que necessitamos nesta nossa Amazônia? Feitas essas ponderações, provocações, cabe ainda perguntar: a conjuntura na qual nos encontramos nos permite vislumbrar quais cenários? Eu entendo que são questões que exigem amadurecimento para as respostas, que vocês vão estar tratando aqui ao longo dos próximos dias. Tão importantes quanto a sala de aula, viu? Minha colega falou ali, não fique com nenhum receio, né, de justificar esse momento. A sala de aula é um ambiente muito importante, mas ela tem que ser antecedida e precedida de outros momentos. Quando na sala de aula nós estamos diante de alunos que não leem, fica muito difícil a nossa tarefa, quase inócua, se não há leitura preliminar. E também, se a sala de aula não for sucedida de outros momentos, ou junto a ela, outros momentos, não faz sentido algum só a sala de aula. Isso é o que nós, da educação, temos trabalhado com bastante intensidade. Mas é uma pergunta para a qual desejo a resposta
Queria ouvir de vocês, nesse caso. Qual o principal tema que está posto hoje para a Amazônia? Me refiro a um tema que, pela sua importância estratégica, será tratado em um evento de âmbito internacional, mobilizando governos, cientistas e a sociedade civil organizada, principais atores sociais que podem alterar o cenário atual e levar a um futuro diferenciado. Este tema, evento, podem dizer o nome do evento, promete ser o palco de escuta das diversidades e de proposições de novos caminhos em torno do chamado desenvolvimento sustentável e de uma nova economia que se anuncia menos predatória e mais humana. Bom, estou dando várias pistas, eu até escutei, alguém por ali já disse alguma coisa. Quero ouvir o nome? COP30. Muito bem. Mas o que é a COP30? Quando foi anunciado que o Brasil iria sediar a Copa do Mundo de futebol e depois as Olimpíadas, houve muita euforia, especialmente pelos amantes dos esportes. E debates acalorados por estudiosos das questões políticas e sociais, e claro também as correntes contrárias. E agora, a Copa, ela é muito mais importante do que a Copa do Mundo. Ela está merecendo a mesma atenção? É a primeira vez que o Brasil recebe a principal conferência internacional sobre o clima. Conferência das Partes, da tradução do inglês, em que as partes representam os países membros associados que se reúnem durante o evento, por um período de 2 semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas do planeta. A 30ª conferência, a ser realizada em 2025, daqui a 2 anos, terá por sede a cidade de Belém, capital do nosso estado, aqui na Amazônia brasileira. Na COP25, realizada em Madrid, Espanha, em 2019, o Brasil apresentou obstáculos ao documento final, inclusive bloqueando acordos já feitos anteriormente. Já naquele ano, poderíamos ter sediado a COP. Entretanto, o então eleito presidente Jair Bolsonaro pressionou o presidente Michel Temer a não receber o evento. E, na sequência, no mesmo governo, vimos aumentar significativamente todas as formas de agressão à natureza. Desmatamentos, queimadas, garimpos ilegais em terras indígenas, crimes ambientais, de certa forma alimentados ou acobertados pelos discursos tanto do presidente quanto de quem ele nomeou para ocupar o Ministério do Meio Ambiente, autor da infeliz frase: vamos aproveitar e passar a boiada, referindo-se a um momento delicado quando as atenções se voltavam para a pandemia e ele propunha a flexibilização da legislação no combate aos crimes ambientais. Saímos daquele negacionismo oficializado. Bom, será que saímos? Esperamos que sim. Ou pelo menos já não é mais tão volumoso, expressivo como estava. E entramos, ou reentramos, na possibilidade do debate de ideias. Não nos esqueçamos da forma que ocorreu a vitória de Lula, somente no segundo turno, e sendo viabilizada pela formação de uma ampla aliança articulando setores de esquerda, centro-esquerda e centro-direita. É um governo de coalizão. É um governo que foi possível. Mais uma vez, a vitória política do engajamento e do esclarecimento, e principalmente da luta. E sabemos que é somente pela luta que pode ocorrer a realização das propostas que foram apresentadas, visando a recomposição das políticas públicas e a retomada dos avanços sociais. Já no dia 2 de janeiro, houve uma canetada a extinção da FUNASA. O pessoal foi para a luta e
conseguir reverter. E tem que ser assim. Não podemos esperar que sejam maravilhas. Nessa coalizão, nessa composição de governo, tudo pode acontecer. Mas, pelo menos, nós temos mais espaço para lutar. E isso é muito significativo. Este evento e outros similares a ele ganham maior sentido quando é compreendido como parte da luta, como ambiente formativo, que se soma ao que acontece nas leituras, nas salas de aula e em outros espaços. Sabemos que a extrema-direita não foi extinta, ela continua presente nas estruturas do Estado, seja nos governos e em instituições, inclusive como esta nossa. Nós, docentes, que temos um grupo de WhatsApp, vimos claramente, escancaradamente, como vários colegas se posicionam. E eles continuam aí com os seus posicionamentos e também formando pessoas, ou, como dizemos em educação, deformando. Porque na educação não há só processos formativos, há também deformativos. As forças políticas derrotadas nas eleições continuam vivas e articuladas em torno de seus interesses. No Congresso Nacional, muitos de seus integrantes se tornaram conhecidos como PPT, a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Na Amazônia, estas forças se mostram muito presentes e cresceram significativamente durante o governo Bolsonaro. Eu presumo que não vão ficar inertes diante dos debates da COP30, especialmente sobre os temas que os atingem frontalmente. Por outro lado, mesmo sabendo que a conferência não tem o propósito, nem poderia ter, de alterar o sistema político e econômico, as forças progressistas estão se articulando para obter ganhos do que consideram mudança de paradigma da forma de economia hoje predominante para uma economia verde, com menor uso de agrotóxicos, poluentes, reduzindo os danos à natureza e recuperando áreas já degradadas. Por isso, essas forças propõem a ampliação das atividades que compõem a bioeconomia e a substituição do modelo sustentado nas commodities, uma vez que este modelo é muito destrutivo. Mesmo que ainda dentro da lógica capitalista, uma tentativa de racionalização de recursos e de melhor distribuição das riquezas produzidas. Os dados gerados por pesquisas de alta credibilidade, que nas quais participam cientistas de vários países, que têm se dedicado a estudar minuciosamente a ação humana sobre a natureza, revelam que as catástrofes que estamos presenciando tendem a se intensificar e a se tornarem cada vez mais frequentes se não forem tomadas medidas políticas vigorosas. Há mais de 30 anos, cientistas, pesquisadores das mudanças climáticas e de outros temas ligados ao ambiente alertam para as consequências das agressões que são cometidas à natureza. Nesta semana, uma publicação oriunda do trabalho de uma grande e prestigiosa equipe revelou que, na média, a temperatura poderia estar pelo menos 4 graus a menos, mesmo com os efeitos do El Niño e de outros fenômenos. Ou seja, a ação humana é a maior responsável pelas temperaturas extremas. As pesquisas concluem que as temperaturas mundiais estão subindo principalmente por causa da atividade humana e que as mudanças climáticas ameaçam toda a vida em nosso planeta. Se a situação não for controlada, haverá um aquecimento catastrófico, com o agravamento das secas, maior aumento do nível do mar e extinção em massa de espécies.
Com relação a nós humanos, nosso organismo se esforça para manter uma temperatura próxima dos 37,5 graus, seja quando estamos na neve ou em uma onda de calor. 37,5 é a temperatura ideal para o corpo trabalhar adequadamente. À medida que o clima fica mais frio ou mais quente, nossas células, nosso metabolismo todo age em busca desse equilíbrio. E se a temperatura externa aumenta muito, nossas células são ainda mais exigidas. Quando o corpo chega a 39, 40 graus, o cérebro lança um comando para os músculos baixarem o ritmo. A fadiga se instala. Entre 40 e 41 graus, a exaustão pelo calor ocorre e aí começa o corpo a se desligar. Nesse estágio, os processos químicos são afetados, as células se deterioram e existe o risco de falência múltipla de órgãos. O corpo não pode nem suar neste momento porque o fluxo sanguíneo para a pele é interrompido, tornando-a fria e úmida. Não só nós, aos outros animais. Esses dias, outros e peixes e tantas outras coisas morreram. E gente também está nesse quadro. Estamos literalmente sentindo na pele os resultados dos alertas feitos pelos pesquisadores. Cerca de 97% dos cientistas climáticos concordam que as mais recentes alterações do clima, em comparação com o período pré-industrial, foram causadas pela ação da humanidade com a emissão desenfreada de gases de efeito estufa. E, em decorrência disto, que a Organização das Nações Unidas criou, em 1998, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, com o objetivo de providenciar informações científicas aos governos para que sejam desenvolvidas políticas climáticas. Pesquisadores de várias partes do mundo, vinculados ao IPCC, analisam centenas de estudos científicos publicados a cada ano para elaborar um documento com as informações disponíveis sobre o que estimula as mudanças climáticas, os efeitos das alterações do clima e os riscos futuros, além de identificar como medidas de adaptação e mitigação que possam reduzir esses riscos. Vejamos algumas sínteses desses estudos. A temperatura da superfície terrestre subiu mais rapidamente desde 1970 do que qualquer outro período de 50 anos vistos nos últimos 2.000 anos. As ondas de calor se tornaram mais frequentes e mais intensas em quase todos os continentes do planeta desde 1950, enquanto frios extremos se tornaram mais frequentes e menos severos. Nas últimas 4 décadas, houve um aumento da propagação de ciclones tropicais. A influência humana aumentou a chance de eventos extremos desde 1950, e isso inclui a frequência da ocorrência de ondas de calor, secas em escala global, incidência de fogo e inundações. Em 2019, a concentração de carbono na atmosfera era maior do que em qualquer outro momento nos últimos 2 milhões de anos, e a concentração de metano e óxido nitroso era maior em 800 mil anos. As ondas de calor marítimas ficaram aproximadamente 2 vezes mais frequentes desde 1980. Entre 2011 e 2020, a área média do gelo no Ártico atingiu seu número mais baixo desde pelo menos 1850, e era, no final do verão, menor do que em qualquer época dos últimos 1000 anos. O recuo das geleiras, com uma redução sincronizada em qualquer de todas as geleiras do mundo, desde os anos 1950, é sem precedentes, pelo menos nos últimos 2.000 anos. O nível médio do mar aumentou mais rápido desde 1900 do que em qualquer século, pelo menos nos últimos 3.000 anos. Gravíssimo tudo isso, né?
o aumento das temperaturas, as fortes estiagens e seu diverso, as grandes enchentes, assim como outras alterações, estão se intensificando, ocorrem cada vez mais, portanto, com redução de intervalo de tempo e afetam cada vez mais pessoas, o que significa dizer que atingem maiores espaços com a presença humana. A meu ver, portanto, tratar de natureza, sociedade e educação não poderia ser mais apropriado como desdobramento da análise sobre a Amazônia e o cenário político brasileiro. Acertadamente, a organização desse evento traz esses temas, que aparentemente são simples, afinal são questões que estão cotidianamente na mídia e na multiplicidade de formas de circulação de informações, tanto as que merecem credibilidade, quanto as que se destinam a fins escusos, as chamadas fake news. Esses temas estão em ambos. E há tempo se constituem dominantes, desafiando a sociedade em geral e, mais acentuadamente, as instituições do Estado, que têm por tarefa zelar pela manutenção da ordem estabelecida constitucionalmente, na qual está prevista a liberdade de expressão, o salutar debate de ideias antagônicas, mas, ao mesmo tempo, o combate intransigente às ofensas, discriminações, mentiras, disseminações de ódio. Daí porque exige muito de nós que fazemos educação, que estamos na educação. A Amazônia tem sido pautada no campo político brasileiro e internacional já há um certo tempo. Faz parte das falas de políticos, jornalistas, autoridades de todas as esferas do governo e das mais variadas instituições do Estado. Está também nas análises de educadores, estudantes, nas lutas travadas pelas organizações sociais. Mas isso não significa que a Amazônia esteja sendo efetivamente compreendida e respeitada sob a ótica da sua significância para a vida do planeta e para as vidas que aqui se encontram. Neste campo, como em outros, predomina ainda o dissenso, a pluralidade de perspectivas teóricas e metodológicas, e a dissonância se mantém na maior parte das vezes, embora implícita, dada a carência de esforços abrangentes e sistematizados de teorizações sobre a problemática. Às vezes nos dividimos muito nestas querelas menores, enquanto que os grandes problemas estão aí na nossa cara. Embora seja fato incontestável as alterações climáticas e seus efeitos sobre a natureza e as pessoas, há muita ausência de informação qualificada sobre o tema e menosprezo por governantes e por uma parte considerável da população, o que dificulta sobremaneira o necessário enfrentamento. Desta forma, considero que a educação seja um forte componente a ser trabalhado para que possamos vislumbrar cenários mais promissores, como estes. Eu esqueci um pouco de olhar aqui para as apresentações, que não são os cenários promissores. Pode passar mais ideia adiante. Esses são cenários destrutivos das velhas formas de ocorrência da economia na Amazônia. Aquela imagem anterior, vimos ali desde o início das drogas do sertão, depois queimadas com o avanço da exploração de madeira, mineração, pecuária, e a outra imagem já mostra uma outra possibilidade econômica diferenciada. E quando eu me referia há pouco, são essas novas imagens. Que eu entro agora na terceira e última parte da conferência, já caminhando para o encerramento. Trazendo os resultados de um estudo que envolveu cerca de 80 pesquisadores. Após um exaustivo diagnóstico das questões amazônicas, o estudo apresentou uma projeção de 4 cenários, sobre os quais vou tratar mais detalhadamente a seguir. Esse relatório está disponibilizado na página da WRI
que é uma instituição internacional, fundada em 1982 e está presente em todos os continentes, aqui no Brasil também. Esta apresentação da WRI foi feita de forma brilhante por um dos pesquisadores, o Rafael Varnieri, há poucos dias, e já está disponível. Eu recomendo aqui manifestar interesse de que dê uma apreciada nesse estudo, muito importante. Há alguns dados que estão aqui que eu passei muito rapidamente sobre eles, estão na apresentação, mas depois eu disponibilizo, se tiver interesse. São dados assim que eu fiz uma garimpagem deles, é muita coisa que tem, né? Mas eu me preocupei em acercar daqueles que dessem mais substância aqui para esta fala. Com relação a este estudo, a qual eu estou me referindo, e os cenários que eles apresentam, a gente nota que a economia está no centro, voltada para a mudança de um paradigma agressor à natureza para uma proposta sustentável, uma nova economia para a Amazônia. Partindo do entendimento do trabalho como categoria central para compreender a sociedade, porque precisamos produzir as condições de nossa existência, entendo que a forma como o trabalho se realiza na produção e na circulação da riqueza está na base do conhecimento que precisamos ter para as ações políticas. As próximas décadas vão definir se a Amazônia, essa terra de mais de 28 milhões de habitantes, 198 povos indígenas, e que abriga a floresta mais biodiversa do mundo, o maior reservatório de água doce e o maior bloco tropical de regulação climática do planeta, essas próximas décadas vão revelar se ela vai se tornar a grande catalisadora da economia de baixa emissão de carbono ou, se ao contrário, atingirá um ponto irreversível de degradação, aprofundando as desigualdades atuais e colocando em risco a estabilidade e a competitividade de toda a economia. E as mudanças passam por decisões políticas, passam pela formação, educação das pessoas, para que pressionem dirigentes políticos, lutem pela construção de uma sociedade na qual a relação com a natureza ocorre de forma a não destruir o espaço humano. Há conhecimento disponível para isso. Há recursos econômicos, mas é preciso haver decisão política. Lembra lá no início, quando eu me referia àquelas leituras que ele trazia o horror econômico e o horror político? Muitos entendem que o grande problema é o econômico. Inclusive, o livro, o horror econômico, traz essa temática muito brilhantina. Mas depois, assim como eu também trouxe o par do Proudhon com a miséria da filosofia e o Marx com a filosofia da miséria, assim também o horror econômico foi sucedido pelo debate do livro O Horror Político, mostrando que os rumos da economia são dados pela política. E que por isso também me parece bem interessante o tema aqui para o evento, a questão política posta no Brasil e o desdobramento disso na natureza, na sociedade e na educação. Então, me fixando um pouco mais naquele estudo, as atividades econômicas da Amazônia foram mapeadas por regiões em número de 27, sendo 6 delas grandes aglomerados urbanos, e foi analisada a relação entre população e danos à natureza. Podemos ver rapidamente
sintonia aqui com o que está no outro quadro. Podemos ver aqui rapidamente alguns números. Eu creio, colega, que eu não vou entrar nos detalhamentos, uma vez que acho que eu levaria muito tempo para usar todos esses números e ficar trocando de óculos aqui. Eu estou um pouquinho para perto, agora ficou longe de mim. Mas são números bem expressivos e significativos também, que estão ali a nos mostrar as situações postas para os cenários em que na Amazônia temos 213 milhões de pessoas, aliás, das 213 milhões de pessoas no Brasil, 28 milhões estão na Amazônia Legal, mais de 75% ali em áreas urbanas, e desse contingente aí, 600 mil indígenas de 198 diferentes etnias. Essa região ali também apresentando uma enorme degradação, 59 milhões de hectares de florestas primárias e cerrados desmatados nos últimos 35 anos, cerca de 23% da Amazônia Legal já foi desmatada. O outro quadro mostra como retrato atual da Amazônia Legal, no que diz respeito à atividade econômica, especialmente a pecuária, a evolução das pastagens degradadas, desse primeiro gráfico, a evolução do desmatamento e das emissões de carbono. Eu sugiro que depois vocês vejam isso com calma. A proporção de municípios mineradores que registraram aumento dos indicadores de violência e desmatamento por estado entre 2009 e 2019, é o próximo slide. A relação entre rodovias federais, incêndios e desmatamento. A evolução da homologação de áreas protegidas e desmatamentos acumulados. E aí, pelas figuras, fica bem fácil de vislumbrar onde estão mais os desmatamentos desse comparativo. E no próximo slide, a gente tem o panorama geral do bioma amazônico, constituído, no qual temos 120 bilhões de toneladas de carbono acima do solo, estocados na Amazônia, o equivalente a 12 vezes as emissões anuais da economia global. E isso leva os pesquisadores a afirmarem que é muito mais interessante manter a floresta de pé, não danificar o solo, do que fazer as modificações deles em busca de recursos financeiros. Cerca de 7,3 trilhões de metros cúbicos de água por ano são lançados pela transposição das árvores da floresta, os chamados rios voadores. Só que afetando a floresta, afeta os rios voadores e afeta para onde esses rios se deslocam. Portanto, lembra até aquela fábula do Esopo, do sujeito que vai na sua caminhada, passa por um córrego, tem sede, para ali no córrego, para saciar a sede dele e do cavalo, mas também faz as suas necessidades fisiológicas. Mais adiante, volta a sentir sede e volta a se aproximar do córrego, da água, e quando vai beber, se depara com aquilo que ele havia produzido lá atrás. Então, é muito sintomático essa fábula para a gente entender que as coisas que fazemos hoje podem nos esperar lá na frente amanhã, sob vários aspectos. Então,
a destruição aqui na Amazônia, por pessoas que vêm de outras regiões e também dos nossos, não é uma questão só de fora, mas também de dentro, elas vão também atingidas. Porque, como está aqui posto, esses 7,3 trilhões de metros cúbicos de água que são deslocados pelos rios voadores, afetando aqui, afeta lá, adiante, para onde essas águas se deslocam. Um outro dado aí apresentado é de que a floresta produz de 35% a 45% das chuvas que irrigam o centro-sul do país. E tem uma série de outros dados muito interessantes, como eu já havia observado, estão aqui sendo lembrados dos minutos que restam, e eu vou dar uma acelerada. E diante disso, ele se abre, então, a janela para o futuro com alguns cenários econômicos. Esse grupo de pesquisadores apresentou 4 cenários. O primeiro cenário é chamado de referencial. É aquele de onde estamos, a inércia. Um segundo cenário de sustentação tecnológica, que também se mostra inviável, porque nesse cenário não há restrições ao desmatamento e o Brasil não conseguirá cumprir suas metas climáticas por não há transição tecnológica capaz de compensar o impacto da devastação da Amazônia. Um terceiro cenário de sustentação florestal e um quarto e promissor cenário que é o da nova economia da Amazônia. Os desafios que se colocam para a política podem ser sintetizados no seguinte questionamento: como cuidar da floresta e das águas, garantindo direitos sociais coletivos? Não temos uma política de ordenamento do nosso território. Aqui na Amazônia, são 118 milhões de hectares de terras vulneráveis à ocupação irregular, por falta dessa política fundiária. 50 milhões de hectares já foram ocupados, grande parte sem a mínima proteção à natureza. A postura omissa e vagarosa do Estado alimenta um velho ciclo destrutivo vicioso: desmatar, queimar, para obter regularização a preço irrisório. Atentem bem para os números: 50 milhões de hectares já se foram, nos restam 118 milhões. Mas, embora haja tantas leis, código florestal e tudo, não existe um ordenamento territorial. Um outro aspecto que também considero muito relevante é o déficit comercial da Amazônia Legal, considerando o restante do Brasil, que é hoje de 114 bilhões de reais. Déficit devido em grande parte ao fato de que as nossas receitas resultam de produtos de baixo valor agregado. Somos importadores de bens e serviços e exportadores de desmatamento e emissões. Da agropecuária, quase 85% tem como destino no restante do Brasil e apenas 20% fica na própria Amazônia e 15% se destina à exportação. Soja e outros produtos do agronegócio representam mais de 50% do que é transacionado na Amazônia, algo em torno de 50 milhões, todavia é um valor muito inferior de outros produtos de maior valor agregado. Como agravante, quase não há rastreamento ambiental, sanitário e fiscal, além da fragilidade de informações. Os levantamentos realizados pelos pesquisadores e convidados do estudo ao qual estou me referindo revelam que a estimativa de receitas é de quase 3 vezes a mais do que o Estado onde tem entradas fiscais. Somos um paraíso para sonegadores e exploradores da natureza e das pessoas. Como resultado de todos esses fatores, o que fica na Amazônia é muito pouco. O estudo realizado pelos pesquisadores da WRI, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, NAI, é bastante minucioso, vale conhecer na sua íntegra. Aqui eu trouxe apenas pequenos trechos para ilustrar situações mais ligadas ao tema desta conferência. E principalmente por conta dos cenários que foram propostos, os quais eu retomo agora. Cenários relativos à economia,
mas que dependem, como eu já disse, de decisões políticas e da participação da sociedade para que se realize em maior conformidade com o almejado. A terra é produtora de insumos, chuvas, regulação climática. Disponibilizar a terra para o agronegócio traz impactos muito grandes. É vantajoso ou desvantajoso? Esse tipo de atividade gera bem menos emprego e causa muito mais danos à natureza. Já a agricultura familiar e as atividades voltadas para a bioeconomia ocupam mais de 70% da população, ou da população que trabalha, né, que está ocupada. Aqui na Amazônia tem em torno de 350 mil pessoas. Embora haja indicadores claros e suficientes para demonstrar as vantagens da chamada nova economia sobre o modelo de curso, não vai ser fácil a substituição. Entre outros fatores, aponto 2. Primeiro, a atividade verde precisa ser rentável. Embora eu não goste muito desse trocadilho, mas eu não encontrei outro para utilizar. É preciso que os praticantes da agricultura, da pecuária, da economia familiar saiam do vermelho para que eles possam entrar nessa economia verde. As coisas aqui não são tão significativas, né? Mas o entendimento é com relação aos modelos que se apresentam. E o segundo fator que eu considero é o fortalecimento da opinião pública, para que não seja cooptada pelos interesses dos grupos que historicamente são os que mais ganham com a manutenção desse atual modelo. Quem são esses grupos? Donos de madeireiras, de garimpos, grandes empresas que contornam as leis ambientais e toda a cadeia que constitui as atividades ilícitas. Esses atores sociais estão no jogo político e vão se mobilizar, já estão mobilizados, daí porque as análises precisam levar em conta estes cenários pessimistas. E daí porque exige de nós muito esforço nesta luta pelo esclarecimento, pelo conhecimento. Além desses fatores, avalio que seja muito relevante a ampliação do diálogo entre o governo federal, os governos dos estados da Amazônia, agentes públicos das áreas do meio ambiente, do judiciário, do legislativo e da sociedade civil organizada. Quando a gente olha o mapa político que saiu das urnas na última eleição presidencial, ele é muito revelador de várias situações. Embora não seja muito, a meu ver, muito adequado a gente fazer essa separação desse contraste tão nítido, porque dentro desta área que está em vermelho, tem também muito do que está em azul, e também a área que está em azul teve, felizmente, muito do vermelho, o que possibilitou o resultado. Mas, de qualquer forma, esta divisão que já vinha de eleições anteriores, ela se intensificou, o antagonismo permanece presente, e para esse tema que foi proposto aqui, o cenário político brasileiro, isso é muito cruel, eu diria, muito forte. A outra gravura lá, não sei se está para ser bem visualizada, eu achei ela, procurando também algumas imagens de internet, achei ela bem expressiva, né, sobre a forma que esse modelo ainda dominante atua, que vai devastando a natureza, substituindo as árvores por concreto, e na sequência veio ali um rastro de morte. Bom, e sobre ainda o cenário político, duas coisas que eu coloquei aqui na apresentação já de hoje. Duas notícias que estão hoje circulando aqui. CPI das ONGs é prorrogada até dezembro. Veja o que já se achou na caixa preta. Recebi
A fonte disso dá para perceber mais ou menos aí de qual os lados de cores. Arrecadação bilionária, ministros de Estado ocupando cargo em organização e exploração de indígenas estão entre descobertas. Essa CPI aqui das ONGs é já uma dessas ações orquestradas por esses grupos que contestam os movimentos da sociedade civil organizados, as ONGs. É claro que eu também aqui não vou dizer que não haja problemas nas ONGs, não haja problemas desses grupos, mas a gente, olhando de uma forma mais ampla, sabe que é uma batalha muito grande ali de enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente, enfraquecer todas as medidas ali que estão em curso e que estão sendo anunciadas. E já naquele jogo, naquela disputa relacionada com a própria Copa, como me referi. A outra imagem mostra que a CPI das ONGs ouviu, nesta terça-feira, ontem, 17, o diretor do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, IPAM, André Guimarães, que a reunião foi marcada por fortes questionamentos dos senadores contra a postura da ONG, que em 75% do seu orçamento bancado por governos e associações estrangeiras. No outro slide, a outra das notícias também circulando fortemente. CPI dos atos golpistas discute relatório com pedido de indiciamento de Bolsonaro, CID e mais de 59 pessoas. Parecer da senadora Elisiane Gamas sugere a responsabilização criminal de ex-ministros, ex-auxiliares de Bolsonaro e militares. Governistas projetam ampla margem de apoio ao parecer. Mas a gente vai ver na votação final como efetivamente está a queda de braço dessas forças políticas. E lembro lá no começo, quando eu falava de conjuntura é essa disputa, essa correlação de forças, né? Vai ser ali alguns bons testes nestas duas CPIs que estão circulando, para a gente sentir melhor a correlação de forças presente na política nacional. Bom, então, como só tenho agora 18 minutos, a gente contar, tem os dois, se já não passou, eu vou finalizar trazendo aqui alguns elementos mais do campo dos educadores. E não poderia deixar de trazer aqui o tão combatido patrono da educação brasileira, combatido por essas forças retrógradas. Paulo Freire adverte-nos sobre a ingenuidade em pensar que a educação sob a orientação da classe dominante possa levar as pessoas a terem conhecimento e esclarecimento sobre a realidade. Vejam o que ali está sendo afirmado. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Esses grupos ultradireitistas, ultraconservadores, insistem em chamar os professores universitários de toda sorte de adjetivos ruins e de dizer que nós usamos da ideologia para nos apresentarmos. Mas como nós conhecemos o conceito, o sentido de ideologia, sabemos claramente quem é que usa a ideologia e como que ela é utilizada. E o que nós fazemos no destacar aqui para vocês, especialmente estudantes, seja do curso de pedagogia ou de qualquer outra área do conhecimento que esteja presente ou nos acompanhando agora
assim como posteriormente. Um outro dos grandes educadores, que está ainda entre nós, felizmente, é o líder do nosso grupo de pesquisa, História, Sociedade e Educação no Brasil, grupo nacional, professor Beneval Saviani, já em um livro que é o segundo mais lido e que mais influenciou os educadores do Brasil. O primeiro é Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. O segundo é Escola, Democracia e Sapiens. Foi um levantamento feito entre educadores no contexto dos nossos 200 anos de República. Foi feito esse levantamento e o livro Pedagogia do Oprimido aparece na lista em primeiro lugar, seguido do livro Escola e Democracia. E entre os 10 livros que mais influenciam, mais influenciaram os educadores, o Saviani tem 4 dos 10. O Freire tem o primeiro e volta a ter um depois do 10º lugar. Isso é bem significativo também da importância desse educador. Saviani diz que o dominado não se liberta se ele não vier dominar aquilo que os dominantes dominam. Daí porque eu trouxe aqui esses elementos bem ainda preliminares e o tempo todo disse para vocês da importância, da necessidade de ter o conhecimento desse material na íntegra, de se aprofundar mais desses elementos, utilizar aí as aulas, utilizar todos os recursos da formação para esse aprofundamento. Se não houver esse domínio, os que dominam deitam e rolam sobre nós. Sabiam também nos diz que não pode haver democracia se a grande maioria da população não tem acesso à educação. E em outra passagem que eu destaquei, o professor Beneval Saviani afirma que o papel da escola não é mostrar a face visível da lua, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sobre os fenômenos que se mostram à nossa percepção imediata. Isso aqui pode ser substituído de um papel da escola pelo papel da geografia, pelo papel da pedagogia, pelo papel das ciências, de modo geral, né? Que é de mostrar essa face oculta, que se oculta sobre a ideologia. O outro dos que eu caminhei conjuntamente e trago agora na finalização é o Milton Santos, dos quais já fiz destaque. E para fechar esta conferência, afirmo que é fundamental ampliar a oferta educacional na Amazônia, não apenas com vistas à melhoria dos números, mas para que haja a necessária qualificação dos que são atendidos. Esse anúncio de escola integral, de tempo integral, ele não se viabiliza se forem mantidas essas condições nas nossas escolas. Escolas precárias do ponto de vista da sua estrutura física, condições péssimas de salário e de trabalho, problemas na carreira dos colegas da educação básica. Ampliar o tempo sem cuidar dessas questões é ampliar os problemas. É preciso que nessas escolas e nas outras, as escolas em geral, haja condições de infraestrutura, equipamentos, materiais pedagógicos, salários, carreira docente. E aí sim, concomitantemente, ampliar também a oferta.
Isto porque negar a educação é tão ou mais cruel do que negar comida e morada. Sem educação, a pessoa não entende os mecanismos de exclusão e de dominação e, por conseguinte, não participa plenamente da vida em sociedade. Encerro em função do tempo, mas sei que o tema ainda requer continuidade. Por isso, deixo aqui como proposição, e isso vai, a meu ver, na direção do que os colegas que me antecederam e na abertura disseram, deixo como proposição de que reunamos estudiosos da Amazônia que se encontram aqui no foco para oportunizar a formação continuada aos nossos estudantes, seja de geografia, seja de outros cursos que desejam conhecer mais sobre a Amazônia. Só que diferente do que foi proposto de pensarmos no mestrado de sociedade, natureza e educação, eu acho que sou mais modesto e quero propor um curso de especialização. Eu tenho sentido falta disso. O colega professora Misch, trabalhamos nos nossos tempos do FPA, ainda não tínhamos esse corpo docente mais qualificado, com doutores, que nós podíamos fazer, e fizemos muito bem, vários cursos de especialização. Hoje temos já vários mestrados, e no nosso caso, o PGE já indo também para o doutorado. Todavia, eu tenho notado um certo esvaziamento nos cursos de especialização. E eles são muito importantes, são muito necessários. Até porque muitos dos colegas que estão na educação básica, ou dos que estão fazendo os nossos cursos de licenciatura e que vão se deslocar para a educação básica, muitas vezes precisam desse curso de especialização como início, como porta de entrada. Recentemente teve uma integrante do nosso grupo de pesquisas que passou uma seleção aqui para professor e não vai ingressar por falta de um curso de especialização, uma vez que ela ainda não concluiu o mestrado. E não houve tempo hábil para fazer a defesa do mestrado. Até se tentou, mas não era possível. E se ela tivesse um curso de especialização, ela teria entrado na nossa carreira docente. Então vejam o quanto que se faz necessário. Daí eu deixo aqui aos colegas da geografia, mais uma vez, nesse encerramento, eu me senti muito feliz e muito honrado por ter sido convidado pelos colegas da geografia para vir aqui conversar com vocês na abertura dessa conferência. E os convido também, sempre convida, quando faz os nossos eventos do Ministério do BR, para que estejam conosco nas nossas discussões educacionais. Então vamos, colegas, pensar no curso de especialização sobre a Amazônia, que essas questões sejam tratadas com mais intensidade e, ao mesmo tempo, gerando não só as reflexões, mas as ações políticas, acadêmicas, institucionais, na busca de transformações da sociedade. Vamos lá? Eu estou me dispondo a ajudar a pensar e a participar de alguma forma sobre um curso dessa natureza. Um curso que considere as relações entre o local e o universal, um curso no qual haja rigor no processo de formação e pesquisa, com vínculo ativo na luta da classe trabalhadora, do campo e da cidade, para que possamos, pela educação, contribuir na luta política em defesa da natureza e pela eliminação das desigualdades sociais. Muito obrigado. Olha o poder do orientador. Eu sacrifiquei um pouco aqui o Dado Aguiar
porque ele disse, o pessoal de geografia me convidou para fazer uma conferência de abertura lá, discutindo Amazônia, educação, natureza, e eu pedi ao Nato, vê aí no teu histórico uma canção, uma coisa para mim, encerramento assim, nos deliciar um pouco, com sua voz, com seu talento, né, alguma coisa que combine com esse tema. Foi o desafio proposto e aceito, e aqui ele está, acompanhou até esse momento, e devolvo a palavra, então, ao colega Enéas, e recepcionando aqui já o Natarina Aguiar, que é doutorando no nosso programa de educação na Amazônia, sobre alimentação. Bom, gente, boa noite. Eu não vou usar o microfone porque a gente não tem a estrutura aqui que foi pensada, né? Mas isso não impede da gente fazer aqui uma intervenção. Eu sou orientando do doutorado do PGE aqui do professor Anselmo, e a gente pesquisa as questões histórico, cultural, política que a música ocupa como importante instrumento de formação e transformação social. E a Amazônia, a gente tem um punhado de músicas que contam toda essa história, essa historiografia voltada nessa luta de resistência do povo amazônico, do caboclo, né? E a gente vai trazer, só que estou trazendo para vocês uma reflexão pautada numa música dos anos 70, que é uma composição de Vital Farias, que é um compositor pernambucano, a composição dele chama-se A Saga da Amazônia. Eu poderia trazer outras que seriam mais interessantes, mas essa está bem contemporânea, apesar dela ser dos anos 70, mas ela traz a mesma problemática que se discute hoje, certo? Então vamos lá. A Saga da Amazônia. Não, eu prefiro fazer sem, porque eu vou projetar a voz por causa do violão, tá? Obrigado. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclos, lendas e mágoas, os rios puxando as águas. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, pro dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado lá. Mas o dragão continua na floresta a devorar, e quem habita essa mata pra onde vai se mudar? Depois tem o passarinho, tem a água, tem o ar, igarapé, rio abaixo, tem riacho, e esse rio que é o mar. O que se planta em segundo gasta tempo pra vingar, e o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos Camaiurá. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata bolseiro só pra lhe tomar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão.
afora os que já morreram, como a vida e a ribação. Zé de Mana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse o castanheiro para o seringueiro, que o estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse o castanheiro para o seringueiro, que o estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado e escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, tomou a primeira estrada, sem rumo e sem direção, com os olhos cheios de água, partiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença e muito amor, pra defender o fim da festa, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.